Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje vou trazer mais um capítulo aqui dessa novela que não tem fim, que é o 13º salário. Só que a gente vai trazer aqui uma manifestação do Paulo Guedes, exatamente. Ele numa entrevista, ele trouxe uma manifestação sobre o orçamento, onde ele nega atrito com o Congresso Nacional. E o que eu vou fazer aqui hoje com você é uma denúncia grave para que você comece a observar mais o que está acontecendo no seu país. O seu dinheiro indo para lata de lixo, o seu dinheiro indo para parlamentares fazerem pequenas emendas. Vocês querem saber um pouco mais sobre isso? Então fica aí no vídeo, que é o que eu vou te explicar. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Antes de entrar no vídeo aqui, eu vou te pedir só para se inscrever no canal, curte, compartilha, isso aí faz toda a diferença pra gente aqui, tá bom? Pessoal, sim, hoje o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o ministro Paulo Guedes, é sobre a questão do orçamento e a liberação do 13º salário para vocês. Só que eu já fui muito claro com vocês milhares de vezes aqui no canal. Meu intuito aqui é te trazer consciência, para que você entenda um pouquinho mais o quanto a votação de um orçamento impacta a sua vida. Muita gente antes desse canal aqui sequer sabia disso e agora vocês estão começando a ficar antenados. Vocês estão cobrando os direitos de vocês, vocês estão lutando, brigando, questionando, cobrando. É isso que a gente precisa. Eu vou trazer uma matéria aqui, onde o Paulo Guedes faz uma declaração sobre um possível entrave entre governo e Congresso Nacional. E eu vou te explicar isso aqui, como que isso vai ou não mudar a sua vida. Vamos assistir. Nesse impasse, o ministro Paulo Guedes nega a crise com o Congresso pela aprovação do orçamento. O repórter Daniel Lian. O orçamento de 2021 deve ser votado muito antes do prazo final estipulado para o dia 22 de abril. Esta é a expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que demonstra confiança sobre o tema. Tem um prazo formal até o dia 22, mas deve acontecer bem antes disso, exatamente pela boa vontade de todos os envolvidos. Guedes negou que haja uma rota de colisão com o Congresso, especialmente com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele acrescenta que não há atritos e todas as partes estão empenhadas buscando construir o melhor cenário para se chegar a um consenso, com um texto equilibrado. O tom agora é de apaziguar os ânimos. É natural de um time que não jogou junto e começou a jogar junto agora e montar o orçamento. E é natural em qualquer ambiente político que a soma das partes acabe excedendo o que era possível fazer no primeiro momento. É natural, é da política. Puxa um recurso um pouco para cá, puxa um pouco para lá, mas o interessante disso é que justamente disseram muito que havia um sério desentendimento entre o presidente da Câmara, o ministro da Economia, quando, na verdade, nós estamos todos de acordo que nós temos que cumprir exatamente essas exigências, a jurídica e a política. Olha só, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse termo aqui que ele falou, que dois pontos são importantes de analisarmos. Primeiro, prazo. O presidente tem prazo para sancionar até o dia 22 de abril. A intenção é que seja resolvido antes. Eu trago aqui uma matéria da Miriam Leitão para vocês, onde dizia que o governo superestimou o valor dos gastos da Previdência e que isso, em tese, era bom para a gente. Por quê? Porque o valor agora de retorno das emendas parlamentares seria menor. Ou seja, o dinheiro que teria que devolver do orçamento para a Previdência era menor. E aqui ele anuncia que não tem atrito do governo por causa dessa devolução das emendas, ou seja, o Senado vai devolver, bonzinho vai devolver para a Previdência. Será que isso é verdade? Vamos continuar aqui o vídeo aqui para você entender.
Em uma videoconferência promovida pela XP Investimentos, o ministro se posicionou contra a possibilidade de decretar calamidade pública neste momento, porque seria assinar um cheque em branco para os gastos públicos. E também falou em uma blindagem jurídica para evitar que o executivo seja acionado por crime de responsabilidade ao executar um orçamento com problemas, levando ao risco de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Paulo Guedes tem a expectativa na aprovação das reformas estruturantes ainda neste ano. Sobre a tributária, acha complexo fazer de forma completa, mas crê na possibilidade de simplificar o sistema. Já a administrativa ressalta que está bastante calibrada e pode ser aprovada em até 3 meses. De acordo com ele, seria um erro deixar para frente, porque poderá ser ainda mais dura. É lamentável que numa circunstância em que o país viva como essa, o Congresso e o governo estejam aí num embate, num impasse em relação ao orçamento que já deveria ter sido aprovado há muito tempo. A não sanção do orçamento impede que a equipe econômica do governo federal coloque em prática programas que já foram bem-sucedidos no ano passado para conter a destruição de empregos e a destruição de empresas agora, que é a pior fase da pandemia do coronavírus. O Congresso diz que o governo não deveria estar surpreso, porque acompanhou todo o trâmite do orçamento até ser aprovado. Já a equipe de Guedes afirma que não era o momento de colocar na frente, como prioridade, essas emendas parlamentares, justamente no momento em que a situação fiscal do país também é muito grave. O governo, obviamente, não quer ser forçado a cometer um crime de responsabilidade fiscal. Então fica esse impasse e o país precisando das soluções que virão depois da aprovação desse orçamento. Pois é, o Centrão costuma farejar, oportunidade e avança em cima, E o Paulo Guedes está certo na figura ali de segurar a chave do cofre e impedir até mesmo um crime de responsabilidade fiscal do presidente Bolsonaro, Então ele está cumprindo bem o seu papel, mas do outro lado tem um Congresso eleito, num sistema muito condenável, mas eleito, e que está tentando justamente usar, inclusive, o clima da pandemia e percebendo alguma fraqueza e tentativa de blindagem do governo Bolsonaro para poder avançar com essas emendas aí e tornar o orçamento uma peça de ficção e de crime de responsabilidade. Então, o ministro Paulo Guedes está tentando apaziguar um pouco os ânimos, mas ele está lutando mesmo contra aquilo que ele já descreveu tão bem, os monstros do pântano. Pessoal, não tem como... Deixa eu voltar minha câmera aqui. Não tem como eu não comentar sobre essa matéria e explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Primeira coisa. Assim como o Constantino falou aí, a gente não pode esquecer hora nenhuma que o governo, ele participou efetivamente da constituição desse orçamento. E o governo anuiu desde o começo com a autorização de que os parlamentares, esses mesmos que o Constantino falou aí, com que os parlamentares tirassem o dinheiro da sua previdência para colocar para emendas para eles. Simples assim, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. O Paulo Guedes sempre participou da constituição do orçamento, da construção do orçamento. Só que na prática agora o que a gente vê é isso aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Orçamento. Congresso nega acordo e ameaça retaliar se Bolsonaro vetar as emendas. Gente, tá uma guerra política. Uma guerra política onde quem é o único prejudicado são vocês. Essa polarização, essa guerra política entre governo federal, entre oposição, entre centrão, e vamos lembrar que esse centrão aqui é o mesmo centrão que teve milhões e milhões de recursos liberados em emendas para que o Bolsonaro pudesse apoiar a entrada desse mesmo centrão que o Bolsonaro já falou tão mal tantas vezes. E hoje, não adianta tentar jogar a culpa no centrão, porque o Bolsonaro hoje é centrão. Não tem o que falar, hoje o Bolsonaro é centrão. E infelizmente,
quem fica nesse chumbo cruzado é o povo. E olha só, impasse sobre o corte de 16 bilhões trava negociações. TCU cobra explicação do governo, mas não define quem será o relator. Então, o que eu quero explicar para que vocês entendam aqui? Nesse embate, nessa briga pelo dinheiro público, de emendas, nesse embate, nessa briga de quem manda mais, de quem entra em 2022 ou não, quem está levando é o povo. Infelizmente é o povo. Então esse centrão que o Constantino falou tanto aí, esse centrão do Arthur Lira, que foi apoiado pelo Bolsonaro para estar lá, não adianta ficar criando impasse e briguinha. Era Maia, brigava, agora é Lira, vai brigar, é Pacheco, vai brigar. Não adianta, gente. Olha só, o governo tem que entender, e esse Congresso tem que entender, que o povo já está de saco cheio disso. Essas medidas de combate à pandemia são essenciais. O 13º é essencial para você. Então não adianta ficar só esperando as coisas acontecerem. Eles têm que fazer, mas tem que fazer da maneira certa. Não adianta ficar anunciando que vai pagar, que vai fazer, se não faz da maneira certa. Eu sou muito honesto em dizer para vocês que tá errada essa forma que está sendo conduzida. Não tem nem como dizer o contrário. Então, pessoal, eu peço para vocês que comecem a prestar atenção, entender. Mas espera aí, se o governo participou do orçamento, se o governo tinha esse orçamento aí para ser liberado, por que o 13º não pode ser liberado, sendo que é um dinheiro de vocês já? Por que esse dinheiro aí não vai ser injetado na economia? Por que o governo está segurando tanto em injetar dinheiro na economia? Essa é a dúvida que eu deixo para vocês, tá bom? Abraço, meus amigos, fiquem com Deus. E tá aí a informação para vocês de que entre a briga deles, quem leva é você, povo brasileiro. Infelizmente.